Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Turma, vamos então fazer a correção aí da página 206, 207 e das oito questões também, tá? Da videoaula. Vamos iniciar a correção aí, então nas questões 5, 6 e 7, lá da página 206. Vamos lá. Questão 5, tá? Página 206. Temos aí. Observe na fotografia o que acontece quando uma pessoa coloca um pedaço de metal galho na palma da mão. É uma espécie de metal, tá? Percebam que tem uma estrutura sólida aí no meio, né? Parece, e depois ela vai se transformando em líquido. Qual que é o nome desse estado? Qual que é o nome da mudança do estado observado? Fusão, né? Mais um exemplo aí também de uma fusão, né? O cubo de gelo, né? Derretendo, passando seu estado sólido para o líquido, tá bom? A alternativa B, sabendo-se que a temperatura do corpo humano é de 36,5 graus Celsius, aproximadamente o que você pode concluir a respeito da temperatura de fusão do galho. Turma, se o nosso corpo tem essa média de temperatura, né, e entrou em contato, esse material, né, esse metal galho, entrou em contato com a pele humana, nosso corpo que tem essa temperatura e já iniciou a fusão, então ela é menor ou até no nível de 35, 34, né? Então, ela é menor do que 36,5 graus Celsius. Por quê? Porque de imediato contato, né? Ela já começou o seu estado de transformação, de fusão, né? A mudança de estado físico da matéria. Tudo bem? Questão... Aí há mais um exemplo de fusão, né, no cubo de gelo. Questão 6, página 206. Observe a tirinha ao lado e responda as questões. Aí vem o Cebolinha aqui, né? Estou com tanto frio, mas tanto frio, que não posso nem faltar certas palavras. Como, por exemplo, água. Viu? Bom, aí ele viu a água aí no seu estado sólido, né? Vamos lá. Alternativa A. Em qual estado físico a água se encontra na saliva? Simples. A nossa saliva, ela está no seu estado líquido. Líquido, óbvio, né, pessoal? Não tinha como, né? Seria inviável aí a saliva no seu estado sólido e exercer a função de umedecer os alimentos. B. Qual que é o nome da mudança do estado físico da água mostrado no último quadrinho? Por que ela deve ter ocorrido? Pessoal, o que aconteceu? Aqui está um gelo, né? Então, gelo, estado sólido. Mas por que ficou desse jeito? Por causa da temperatura. A temperatura interfere aí diretamente nesse processo de transformação da matéria, tá? Então, solidificação, ou seja, tornou-se sólido, tá? Solidificação devido à temperatura baixa do ambiente, tá? Já que é a temperatura que sempre interfere nesses estados de transformação da matéria. Voltando um pouquinho na fusão, né? Novamente a temperatura interferindo neste ponto, a temperatura maior, né? Acaba fazendo com que o gelo derreta, transformando a água novamente para o seu estado líquido. Questão 7, página 206. Observe mais uma tirinha, tá? Agora temos um cubo de gelo aí, tá? A diferença do segundo quadrinho, nós subiu o cubo de gelo. Mas o que aconteceu? Temos uma imagem amarela aqui, né? Ou seja, sol. Então, do estado líquido, estado sólido, líquido, e depois apareceu uma nuvenzinha.
tá? Aí o cascão, né, chega, não adianta, você não agrada de jeito nenhum, ou seja, ela se transformou, né, e ele está xingando a nuvenzinha aqui, tadinha. Então, houve quantas mudanças aqui? Percebemos, estava gelo para líquido, depois de líquido para gasoso. 3 mudanças. Considerando a sequência dos quadrinhos, escreva um texto relatando em quais momentos do seu dia a dia e em quais locais você encontra a água em seus diferentes estados físicos. Então, vamos ver a resposta completa. Pessoal, ao longo são vários momentos, né? Principalmente quando a gente está tomando banho, né? Vem aquela água quente, a gente vê aquele vapor d'água. É a água aí em seu estado gasoso, né? Então, vamos ver. Logo pela manhã, ao acordar, lavo meu rosto com água no seu estado líquido. Você escova dente, você bebe água, estado líquido. Quando vou para a cozinha, tomo café, minha mãe liga o fogão e põe água na panela para esquentar, para coar o café, né? A água começa a ferver, obviamente, em estado líquido, né? E uma parte pode evaporar. Chegou no nível de temperatura, tem fogo lá embaixo, né? Para que serve o fogo? Para que serve a temperatura? Alterar aí as mudanças do estado físico, tá? Então chegou na certa temperatura, a água evaporou, tornando-se vapor de água, mesmo que aquele vapor que a gente encontra no chuveiro, quando a gente está tomando aquele banho mais quente. Quando chega em casa na hora do almoço, né, coloco um cubo de gelo no meu suco, a água no seu estado sólido, principalmente durante o calor, né, pessoal? Pega um refrigerante, um suco, coloca o gelo, passa um tempinho, o que acontece? O gelo transformou-se em líquido, né? Ele passou do seu estado sólido para o seu estado líquido. Fechamos então a questão 7. A síntese agora, tá? É muito interessante porque pediu para comparar os períodos paleolítico e neolítico, né? De acordo com algumas características, muito simples, né? Porque a gente já falou bastante sobre eles. Então, de acordo com como é conhecido, né? O paleolítico é conhecido como o período da pedra lascada, o neolítico como o período da pedra polida. O paleolítico mais antigo, até 10 mil anos antes de Cristo, e o neolítico de 10 a 4.000, é mais recente. Principais matérias-primas para fazer ferramentas. Paleolítico usou as rochas lascadas, osso, pedaço de madeira, e o neolítico, rochas polidas e metais. O comportamento do hominídeo, tá? Naquela época, paleolítico, ele era nômade, e no neolítico ele era sedentário, já habitava algumas residências. A obtenção de alimentos no paleolítico, a caça, pesca, né? Ele era um caçador, e no neolítico mais recente ele já tinha casinha ali, residência, começou inclusive a plantar, criar gado, criar galinha e o início da agricultura, tudo mais fácil. Fechamos então a questão 1. Questão 2. O esquema a seguir mostra as mudanças do estado físico. Vamos lá. Escreva o nome das mudanças do estado físico indicados por 1, 2, 3 e 4. Fácil. Vamos lá. Estado sólido. Sólido para líquido. Fusão do estado líquido para sólido. Solidificação. Estado gasoso para líquido. Condensação. Líquido para gasoso. Evaporação. Um é o contrário do outro, né? Quais deles ocorre absorção de calor? Absorve calor, tá? 3 e 4, tudo bem? Fusão e evaporação, eles vão absorver calor. Quais deles ocorre a perda, que vão perder calor? A alternativa C. A1, solidificação, vai solidificar, tornar-se sólido, 1 e 2, condensação, que é a passagem do seu estado gasoso
para o líquido. A perda de calor, tá bom? B, absorve calor em 3 e 4, tá? Absorve, retém calor. E C, perde, tá? Perde calor, 1 e 2, solidificação e condensação. Questão 3, página 207. A evaporação da água é lenta e superficial e depende do calor do ambiente, temperatura, né? Pensando na afirmação acima, responda: em quais das seguintes situações a roupa colocada no varal seca mais rapidamente? Em cada item abaixo, escolha uma das opções e justifique sua escolha. Em um dia quente ou em um dia frio, tá? Vai secar. Quente ou no dia frio? Óbvio que é no dia quente. Luz emite calor, tá? Então aumenta a taxa de evaporação e a roupa vai secar mais rápido. B, em um dia com vento ou um dia sem vento? Com vento também, pois há maior ventilação. A ventilação auxilia no processo de evaporação. C, em um dia chuvoso ou dia sem chuva? Ah, pessoal, isso daí é fácil, né? Um dia sem chuva, poxa, porque chovendo a roupa vai continuar molhada, né? Aumentando a umidade do ar. D, com a roupa dobrada ou estendida? A roupa estendida também, tá? Pois vai haver uma maior superfície de contato da roupa com o ambiente. E para ela secar, a água não tem que evaporar. Então, quanto maior a superfície, você colocar a roupa lá toda embolada, né, ela vai demorar mais para secar. Vamos então para as alternativas da videoaula. De qual material geralmente as estátuas são produzidas? Aí foi tema da última videoaula, né? Aí a gente viu essa mesma imagem lá mostrando que as estátuas são produzidas, né, na maioria delas, de bronze, tá? Deixa o material mais resistente e mantendo, né, a estátua, a escultura preservada. Questão 2. O estanho começa a derreter a partir de qual temperatura? A resposta também a gente encontra-se na última videoaula, né? Nós vimos essas informações. O estanho ele começa a derreter aí a 231 graus. O cobre a 1080 graus, 1084 graus, tá? Uma temperatura muito maior do que a do estanho. A questão 4 te pergunta qual que é a composição do ouro de 18 quilates, tá? O ouro também está aí na nossa apostila. O ouro de 18 quilates é encontrado na maioria das joias, é uma mistura de 70%, maior parte de ouro, né, 75% de ouro, e os outros 25%, né, compostos por cobre e prata, tá? Curiosidade aí. Bom, 5. Quais são os 3 estados físicos da matéria? Fácil demais: sólido, líquido e gasoso. Já falamos várias vezes. Como se comportam as partículas no estado sólido, líquido e gasoso? São as 3 próximas questões. Aí está querendo saber como se comportam as partículas. E a gente já sabe que as partículas é a menor unidade de uma matéria, né? Então, como a gente viu, né, na última videoaula, o seu estado gasoso, elas estão afastadas, completamente afastadas de si. No líquido, mais ou menos, tanto que o líquido pode ocupar vários formatos, e no gasoso estão totalmente juntinhas, né? Estão bem juntas, tá? O seu estado sólido estão muito próximas, líquido mais ou menos, e gasoso bastante espaçadas, como dá para ver nesse quadro comparativo aí também, tá? A gente viu também na última videoaula a intensidade de atração entre as partículas do sólido é forte
no líquido é médio, né, mais ou menos, e gasoso, fraco. Por isso que eles estão distantes. Beleza, turma? Bom, fechamos então a nossa correção de hoje, tá? Aí uma curiosidade também para o dia 9/1, né? Dia do astronauta, uma curiosidade aí, tá? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.